A Nação Azul, chega mais, se prepara, porque tá começando mais um Cruzeiro Sem Filtro, o único lugar onde a análise é na lata e a paixão fale mais alto. Segura aí que o papo vai ser reto. Depois deste grande jogo, permita-me até discordar dos amigos do Maracanã. Eu achei muito bom o jogo do Maracanã, o primeiro tempo mais ou menos, mas o segundo entregou tudo que a gente imaginava, com exceção dos gols, né? Mas eu achei um ótimo 0 a 0 na noite desta quinta-feira para esse grande público. 72.500 torcedores estiveram no Maracanã para ver o jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Hashtag troca de passes está no ar, mandem as suas mensagens pra gente. A hashtag já apareceu aqui na sua tela, tá aparecendo de novo, tá embaixo, ó. Hashtag troca de passes, mandem as suas mensagens pra gente. Você rubro-negro, você cruzeirense, o que vocês acharam do jogo desta quinta? Apenas uma manchete antes dos nossos repórteres lá no Maracanã. Você achou o que do jogo? Parabéns, Carlos Eduardo Mansur, completando hoje 50 anos. Tudo bem, Mansur? Parabéns, bem-vindo ao Troca, amigo. Valeu, Felipe. Um abraço pra você, pro Alex, todo mundo que assiste o Troca, muito obrigado. Gostei do jogo também. Acho que o primeiro tempo teve, sob o ponto de vista tático, muito do que a gente cobra no futebol brasileiro, de pressão de times intensos, de pouco espaço, de redução de espaço. É evidente que era mais difícil jogar. Só lembrando, estavam em campo times que juntos fizeram já 51 jogos no Campeonato Brasileiro e juntos tomaram só 31 gols. Fazer gol nesses times é difícil. Não é simples a tarefa. Eu acho que o jogo cresce em termos de oportunidades de gol no segundo tempo. Um jogo muito equilibrado e eu acho que o empate conta bem o jogo. Por aí, Alex, podemos ser interrompidos a qualquer momento pelos nossos repórteres no Maracanã. Mas você que foi um bom meia, não tão bom quanto eu, teve só um pouco mais de sorte, mas achei um recital de Matheus Pereira hoje no Maracanã. E você, Alex, boa noite. Rapaz, boa noite. Cadu Mansa, parabéns, felicidade, saúde pra você, proteção, que siga aqui por muito tempo. Parabéns pra todo mundo que tá em casa. Todo mundo não, é só você, né, hoje, né? Tem mais alguém que faz aniversário? Certamente tem. O Matheus Pereira faz jogo do seu nível, assim, é gostoso, né? Você vê o meia, ele faz o jogo andar, mas foi um jogo animado, igual a briga da Celina e o Odete Reutemann hoje. Teve isso também? Vixe Maria. Tá bom, vamos então aos nossos repórteres no Maracanã, que já vão trazer os entrevistados, personagens de Flamengo e Cruzeiro que desfilaram no Maraca diante de 72 mil pessoas. Podemos chamá-los? Vamos lá, a reportagem do Sport TV no Maraca. Oi, Felipe, boa noite para você, pro Alex, pro Mansur. Parabéns, Mansur, tô aqui com o Jorginho. Como disse Luiz Carlos Júnior muitas vezes no jogo, o maestro desse time do Flamengo no meio-campo. Hoje faltou um pouquinho para a magia se completar. No teu ponto de vista, o que foi, Jorginho? O gol, né? Mas assim, taticamente, pela pressão que o Cruzeiro exerceu. Eu acredito que o nosso time fez o jogo que preparou e criou as chances, teve as oportunidades, infelizmente não se concluíram em gol, mas acredito que foi um bom jogo do ponto de vista tático. Lógico que eles têm a qualidade deles também, em alguns contra-ataques, que a gente, no momento de transição, a gente talvez podia tomar uma decisão melhor, ou de definir a jogada, ou de calmar e fazer o nosso time se compor na parte ofensiva do campo, para poder não permitir que eles corressem outra vez. Então, uns pequenos detalhes, né, que poderia ter sido melhor, mas acredito que foi um bom jogo e a gente talvez merecesse ganhar hoje, do meu ponto de vista, mas é olhar pra frente e ir pro próximo jogo. Durante muito tempo aqui no Brasil, enquanto você estava na Europa, Jorginho, se cobrava intensidade desse nível nos jogos do Campeonato Brasileiro. De fato, na tua avaliação, era uma intensidade alta para o padrão do futebol internacional e isso gera algum tipo de cansaço por passar desse primeiro bloqueio da marcação adversária na hora da decisão, assim, de raciocinar, fazer um último passe ou concluir uma jogada, né? Quando o jogo é tão intenso assim, antes de a bola chegar nessa zona decisiva? Não, acho que não é uma questão, eu acho que não é uma questão física, porque tu pode ver que os jogadores fizeram o jogo todo de grande intensidade, então fisicamente o time estava bem correndo o tempo todo. Acho que é mais uma questão de decisão mesmo, de quando se salta essa primeira linha de pressão, que o espaço se abre, aí é o momento de definir a jogada. Por mais que você tente o gol, mas que o gol não chegue, mas a jogada tem que ser definida ou com um cruzamento ou com uma finalização, mas o que a gente não pode é abrir nessa transição
e aí perder aquela bola, porque o time não tá compacto, e aí permitir outra transição em seguida. Aí é onde o time se alonga, e aí é onde pode complicar, né? A gente perde um pouco o controle do jogo. Então, melhorando nessas decisões de quando sair da primeira pressão e chegar do lado de lá e definir a jogada, ou que seja um chute ou um cruzamento, uma jogada de perigo, ou que seja acalmar, pisar na bola e permitir com que a gente suba e a gente esteja compacto novamente, é o ponto que eu acredito que a gente possa melhorar. Muito obrigado, Jorginho, pelas explicações. Guto Rabelo, caramba, foi bastante, realmente. Guto, você. Obrigado, Corrêa, Felipe, amigos do Troca de Passes. A assessoria de comunicação do Cruzeiro está trazendo o Cássio aqui para falar com a gente. Fez defesas muito importantes hoje o Cássio. Obrigado pela gentileza, Cássio. Queria te ouvir em relação ao seu sentimento, assim. Você sai satisfeito com o empate, frustrado? O que representa esse resultado para o Cruzeiro? Não, eu acho que sai feliz com o resultado, né? Se você for pegar o Campeonato Brasileiro, quantos times conseguiram fazer 4 pontos do Flamengo? Um time muito difícil, muito competitivo, vai brigar até o final. E a gente veio aqui e lutou, acho que também por uma resposta, né, do nosso time, né? A gente, quanto o Vasco conseguiu fazer um grande jogo, o Vasco teve méritos também, ganhou. E a gente vem aqui hoje, um jogo difícil, um jogo de confronto lá na frente. E a gente consegue fazer um grande jogo com luta, dedicação, empenho. Sai feliz. Parabenizar a torcida do Cruzeiro também, que se fez presente aqui. Momentos às vezes que o Flamengo estava pressionando, a gente escutava o grito deles. Então acho que é isso. Esse conjunto do Cruzeiro, do novo Cruzeiro, dessa nova SAF do Pedrinho. Então sai feliz com o resultado, cara. Agora nós temos o próximo jogo, um jogo difícil em casa, mas temos que buscar os 3 pontos. Mas feliz, cara. Eu acho que tenho escutado muitas coisas assim, até com um pouco de falta de respeito sobre a campanha que o Cruzeiro vem fazendo. O Cruzeiro vem disputando lá na frente com 2 times que vêm há 5, 6 anos, com grandes elencos e brigando por título. Então, eu acho que o Cruzeiro vem fazendo um grande campeonato, vem muito bem, estamos na semifinal da Copa do Brasil, tá trazendo o orgulho do torcedor cruzeirense de volta, e eu acho que isso é muito importante pra gente. Eu acho que a gente merece um pouco de mais respeito, porque nós somos, de repente, 2 jogadores das 2 outras equipes gastou mais do que todo o nosso elenco de contratações. Então, são equipes que estão num outro nível de contratações, de estrutura, organização, e o Cruzeiro tá brigando aí. Então, feliz de fazer parte disso, só que a gente vai lutar até o final para levar o Cruzeiro na melhor posição possível. Quando acabou o jogo, a torcida cantou time de guerreiros, né? Exaltando a atuação de vocês. O título do Brasileirão, depois desse empate, é um sonho possível ainda? Não, o principal objetivo é levar o Cruzeiro para Libertadores. A gente vai lutar até o final, tem muita coisa pela frente ainda, tem muitos jogos. Eu procuro pensar no momento, pensar no jogo, assim, no próximo jogo. Nós temos um jogo muito importante, um dia menos, descansar, se preparar, contar com o apoio da torcida lá no Mineirão, domingo, pra gente poder fazer o grande jogo, mas é pensar jogo a jogo. A gente vem pensando assim, as coisas vêm acontecendo, a gente começou mal a temporada, o primeiro semestre não foi tão bom, depois o Brasileiro e Copa do Brasil a gente conseguiu melhorar, evoluir. O professor Jardine tem um grande papel nisso, então feliz com tudo. E até relembrar, assim, sabe, a gente bate muito na arbitragem, fala muito da arbitragem. Eu acho que hoje o árbitro foi muito bem, deu cartão para os 2 lados, infelizmente nós tomamos um vermelho, mas eu acho que ele foi justo, o cara apitou, teve personalidade. Acho que é isso. Às vezes os times, quando são beneficiados, cada um protege o seu, só que pra gente melhorar, a gente tem que pensar no todo, no conjunto, pro futebol evoluir. Então, parabéns pela arbitragem hoje, assim, que é muito difícil vir aqui apitar, e ele fez um jogo onde ele tentou ser justo pros 2 lados. Muito obrigado, Cássio. Ao vivo aqui no Troca de Passes, de acordo com a assessoria de comunicação do Cruzeiro, o Gabigol não quis falar, Felipe Diniz. Eu volto com vocês aí. Bom programa. Também jogou pouco hoje, né, nesse reencontro com a torcida no Maracanã. Obrigado, Guto Rabelo, Marcelo Corrêa, os nossos repórteres no Maracanã, conversando com personagens do jogo de Flamengo e Cruzeiro. E a gente vai começar a discutir os lances a partir de agora, trazendo também a participação dos nossos comentaristas que estão no Maracanã e transmitiram o jogo ao vivo aqui no Sport TV e também no Premier. Começando a falar sobre o lado do campeonato, né? Esse jogo poderia eliminar praticamente as chances do Cruzeiro de título. O empate mantém o Cruzeiro sonhando com a possibilidade de conquistar o caneco do Campeonato Brasileiro. A diferença é de 4 pontos, embora o Cruzeiro tenha um jogo a menos, né? Do que o Flamengo. 2 jogos a Palmeiras. 2 a mais que em relação ao Palmeiras, exato. 2 em relação ao Palmeiras, 1 em relação
ao Flamengo. Então, mantém o sonho, ainda que haja alguma distância, né? O sonho continua do Cruzeiro. A derrota hoje poderia praticamente sedimentar qualquer expectativa de conquistar o campeonato. Agora, do ponto de vista do Flamengo, o que talvez seja um ponto de atenção em relação à campanha recente, nos últimos 3 jogos em casa, o Flamengo não conseguiu vencer, né? Foram 3 empates, hoje contra Cruzeiro, no Clássico contra o Vasco e antes contra o Grêmio. Então, desde o jogo contra o Vitória, a goleada por 8-0, nesses últimos 3 jogos, o Flamengo deixou pontos para trás, Mansur. Sim, natural também, né? O jogo com o Vasco é um clássico, tem as dificuldades naturais no meio das 2 partidas da Libertadores, né, que fez o Flamengo também administrar alguns jogadores. O jogo com o Grêmio, o Flamengo fez uma partida suficiente para vencer o jogo, né? Aconteceu aquele lance acidental, foi um tanto acidental do pênalti, mas foi pênalti no fim do jogo e o Grêmio conseguiu um empate, mas o Flamengo dominava amplamente o jogo. E hoje é um jogo, assim, de 2 times fortíssimos no campeonato, assim. Eu acho que o jogo entregou muito do que a gente podia esperar. Achei o primeiro tempo o Flamengo conseguia alguma vantagem. E, aliás, o jogo teve algumas atuações de muito alto nível no jogo. O que o Jorginho fez no controle da saída de bola do Flamengo é muito notável. O Flamengo conseguia algumas saídas com ele pelo lado. Aos poucos, o Cruzeiro começa a pressionar muito bem. E o que o Cruzeiro fazia? Além de uma pressão muito boa, que dificultava a saída de bola do Flamengo. Parabéns, Mansur. Parabéns por você aturar esses 2 aí. Você merece mesmo. Boa pra ele pagar pra nós. Ô, Alex, depois eu quero que você me mande mensagem pra saber com quem que a Odete Reutemann brigou, que eu tava trabalhando aqui hoje. Agora, sobre o jogo, eu acho que foi uma escolha do Felipe Luiz, ele tentou. Eu acho que o Plata, na minha opinião, tem uma confiança enorme dele, porque ele troca todo mundo, o Plata continua. Teve muitos movimentos, né, coordenados de mobilidade, mas faltava o cara da área, cara. Eu, com 40 minutos, eu enxergava que se o Pedro tá lá dentro, é um jogador que segura essa bola, que faz o pivô, que faz a base. Em posição física também. Em posição física, porque o jogo era muito físico, principalmente com o Fabrício Bruno e com o Vidalba. Então o Flamengo perdeu, porque a bola batia e voltava toda hora. Mas no segundo tempo, e eu concordo plenamente, eu acho que o primeiro tempo foi muito pegado, muita falta, a atmosfera estava um pouco acima, e é normal, natural, porque é um jogo decisivo. Jogo decisivo, Exatamente, um jogo decisivo pro 2. O Alex sabe como é que é isso. Mas no segundo tempo, com o desgaste físico das 2 equipes, você vai encontrando espaço. O próprio Arrascaeta começou a aparecer mais, né? O Matheus Pereira, o Mansur falou aí, eu concordo plenamente. Como ele clareia o jogo, né? Toda bola que chega nos pés dele, mesmo ele e o Caio Jorge sozinho entre 5, eles se acham, né? O passe é curto, o passe é longo, mas se procura. Então, assim, são 2 jogadores que realmente fazem a diferença no Cruzeiro. O segundo tempo eu gostei também, eu acho que foi um jogo muito mais movimentado, mas eu acho que faltou aquele brilho, sabe? Aquele jogo que você fala assim, esses caras vão decidir. Hoje não teve aqui. E muitos podiam decidir, né? Muitos, das 2 partes. E eu concordo, eu acho que o Felipe demorou a mexer. Eu já teria mexido no intervalo, com a entrada do Pedro, porque era um jogo de imposição física, de detalhe, pouco espaço. Como vocês disseram, os sistemas defensivos levando vantagem. Você tem que botar um atacante, um centroavante. É a melhor defesa contra a segunda melhor defesa. Então, muita bola pingando na área, sobrando, segunda bola, rebote, e você precisa ter um centroavante nesse momento. Eu até entendi a escalação dele sem o centroavante, para tentar dar movimentação, mobilidade, intensidade, tentar troca, mas não deu certo, até pela característica do jogo. Mas aí ele opta pelo Bruno Henrique. Eu entraria primeiro com o Pedro, talvez até com os 2, mas primeiro com o Pedro. Mas vai lá, Felipe. Não, eu queria ouvir também vocês e botar Alex e Mansur no papo aqui, porque eu achei que Plata e Carrascal entregaram, estavam fazendo um bom jogo. Eu achei que quem estava abaixo hoje foi o Samuel Lino, né? Por isso que ele saiu primeiro. Exato. Errou muito. E ali vocês acham que já poderia ter colocado o Pedro, por exemplo? Porque eu confesso que eu não teria mexido no intervalo como ele fez, esperando o Lino entrar no jogo. Depois que o Lino não conseguiu também no início do segundo tempo, aí sim, naturalmente as mudanças mexeriam. Mas eu acho que Plata e Carrascal faziam um bom jogo até ali. Dos 3, o Lino era o pior. Era o pior, tanto que ele saiu. Ele não conseguiu hoje. Só apareceu bem naquela cabeçada. Ele não fazia recomposição como pediu o Felipe. Isso o Correge pontuou em alguns momentos da transmissão. Ele não levava vantagem no 1 contra 1 contra o William. Enfim, ele quase fez um gol de cabeça. Né? Mas por que o Marcelo não corrige ele? E aí, cara... Eu acho que o Alex tá querendo que a gente vá embora, hein? Mas nesse momento... Vocês vão ficar mais naquela hoje. hora que ele tira o Lino, eu já teria posto o Pedro. Ele botou o Pedro na reta final do jogo, acho que 32, 33 minutos. Muito
Pedro quase não tocou na bola. Exatamente. E o Flamengo não abafa. Mas a defesa do Cruzeiro estava muito firme no jogo, muito fechada, muito concentrada e errou. Praticamente não errou no jogo aéreo. Eu tô com o Felipe também. Eu gostei do Carrascal, gostei do Plata. O Plata, então, pra mim, fez um bom jogo, atacou o espaço sempre, em velocidade, marcando, saindo, se movimentando. Só que o problema é que os dois saíam muito da área. E quando o Plata ia pro fundo, não tinha, o Carrascal tava chegando depois do lance. Então você não tinha um jogador, aquela bola, como o Led falou, que bate, rebate aqui, não tem um atacante, né, pra colocar pra dentro. Então acho que foi essa falta pra mim que eu acho que o Pedro fez, principalmente no segundo tempo. Deixa eu agradecê-los, então, aqui. Fala, Mansur. Felipe, só dar uma informação aqui. Fala, Led. O público de hoje aqui, 72.565 torcedores, foi o maior público de jogos entre clubes no novo Maracanã. Então foi Mas esse informante atrasou, hein? O Led só falou isso depois. O informante avisou rápido. Eu estava ouvindo atentamente a transmissão e vi Lédio Carmona passar a informação. Grande público, né? Posso entregar uma coisa aqui, Felipe? Atmosfera espetacular. Fala, Luiz. O Lédio já falou isso algumas vezes. O sonho do Lédio era ser repórter, era ser trepidante da Rádio Globo na Rádio AM. Então o Lédio passa a vida inteira querendo fazer assim, renda! Público! E aí agora, recentemente, ele descobriu que isso é possível, porque tem um informante que passa pra ele antes. Mas eu queria te informar que ele quer encerrar. Não quero não. Eu gosto da participação de vocês, mas quero colocar o Mansur nesse papo para falar sobre o Felipe Luiz, sobre essa questão abordada muito pelos torcedores. Se você pensa o Flamengo quando ele joga na formação principal, que a gente tende a achar que é a formação principal do Flamengo, você tem o Pedro no centro do ataque, o Arrascaeta, que tem sido um jogador que está atacando muito a área, e o Plata, que vem da direita para dentro, que também é um jogador que ataca a área. Hoje, você tinha o Plata atuando muito para fazer esses apoios de costas com mobilidade, né, saindo um pouco da posição do centroavante, e quem partia da direita era o Carrascal, com muito mais característica de meia do que um jogador que ataca a área. Por isso que a gente teve a sensação de que faltava um pouco mais de presença, né? Um pouco mais de presença o Carrascal física quase faz na área. Gol num passe do Plata, que o William brilhantemente trava, né? Porque ele estava na frente do Cássio. Quando eu acho que a questão, eu acho que o que foi moldando a substituição teve a ver com a atuação ruim do Lino, mas também com um jogo que desenhou duas vezes chegadas do Flamengo e que o Flamengo levou perigo com o cruzamento na segunda trave. E aí eu acho que ele tendeu o Felipe preferiu apostar no Bruno Henrique, que ataca bem essa diagonal na segunda trave, para tentar aproveitar esse cruzamento por trás. E teve algumas chegadas por ali que o Bruno Henrique chegou até a dividir bola mesmo, pegando o cruzamento da segunda trave. Eu acho que teve mais por aí esse primeiro movimento do Felipe C com o Bruno Henrique, tanto pela atuação ruim do Lino, quanto por essa possibilidade de aproveitar cruzamento na segunda trave. E os atacantes móveis também, né, colocando o Plata por dentro com a Arrascaeta, ele também queria provocar alguma coisa de profundidade, mas esses dois times marcam bem a profundidade, eles não dão essa bola longa, rápidos, né? Por isso que a bola vinha sempre no pé, então os times são muito bons e muito bem treinados. Para terminar com vocês aí, ô Paulo, eu separei um lance que eu queria que você analisasse. Dê uma olhada no monitor aí, por favor. Que é de jogador ou de jogador de vôlei, Paulo? Ele elogiou. Não seja canalha nesse momento, hein? Olha lá, hein? Me surpreendi. Rapaz, ô, Felipe, só que pegou um pouquinho no mamilo. O cara lançou a bola no meio da minha barriga. Muito bem. Você foi muito bem, Luiz. Luiz, uma belíssima matada. Não, Lédio? Nota 4. Tchau pra vocês. Pagou, hein? Obrigado. Pagou um pouquinho, tchau, hein? Pagou um pouquinho, se é que vocês me entendem. Tchau, Luiz. Valeu, Lédio, Paulo. Vamos ouvir Felipe Luiz. Que você acabou de ver? Então, meu parceiro, faz o seguinte, já amassa o botão do like pra dar aquela moral e se inscreve agora no canal. Assim você não perde nada do Maior de Minas. Tamo junto.